Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zaine, sou diretora da App e sou fundadora da Vértice, consultoria de inteligência digital. E a gente está aqui hoje, né, nos nossos belíssimos estúdios, os parceiros da Mr. Da Vinci, foi mais uma temporada. Até agora só veio convidado incrível e hoje não vai ser diferente. Já vou direto para a apresentação, porque o nosso convidado de hoje é um executivo com uma trajetória de peso no mercado publicitário, com passagens marcantes por agências como África, Dentsu, Agência Clique, foi sócio da Bold e hoje é sócio-diretor da Boost by Pipeline. O tema da nossa conversa, fusões e aquisições no universo das agências. Um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço e diz muito sobre todas as transformações que o nosso mercado está vivendo. Nosso convidado é o Rodolfo Campitelli. Falei certo, né? Falou certo. Ai, ainda bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês, com a audiência de vocês. Espero que esse papo possa inspirar muitos empreendedores aí no mercado de comunicação e de propaganda. Olha, pessoal, aqui um pouquinho antes, já no bastidor, aqui a gente estava conversando e eu já garanto que, assim, eu empreendo há 15 anos e o pouco que a gente conversou aqui eu já fiquei assim, ó, com palpitação de coisas boas que eu ouvi. Então, eu acho que a nossa conversa tenho certeza que a nossa conversa vai render muito. Antes da gente embalar aqui nas perguntas, né? Eu queria, assim, só dar um panorama, né? Também a gente estava conversando aqui antes, né? E eu estava te contando, Rodolfo, que a nossa audiência é uma galera que está entrando agora no mercado, né? A gente tem bastante universitário, gente que está entrando agora no mercado de publicidade. E o nosso mercado vem mudando bastante, né? Nos últimos 15 anos, né? Conta um pouco para quem, assim, já entrou no mercado e já encontrou o que encontrou. Exatamente. Bom, eu trabalhei no mercado de comunicação mais de 20 anos, né? Então eu trabalhei uma boa parte da minha carreira, né, no começo com eventos internos, aí depois 20 anos em agências, né, das mais variadas possíveis. E eu pude ver nos meus próprios olhos uma transformação... Você viveu, né? Muito grande. Então, assim, quando eu comecei lá, estava na faculdade ainda, aprendi os conceitos básicos e fundamentais aí da publicidade, né? Então a gente tinha, basicamente, as marcas fazendo as suas propagandas nos meios de massa. Essa propaganda, ela conversava de uma maneira muito direta com os consumidores, que iam, obviamente, né, nos pontos físicos, na grande maioria das vezes, e tinham lá o momento da verdade. Então ele tinha que tomar a decisão se ele comprava o produto A, B, C ou D na gôndola, e era assim que funcionava. Ele voltava para casa e aí ele tinha que experimentar o produto e contava com a opinião de algumas pessoas próximas, né, da família, dos amigos. Ah, eu gostei desse produto, eu não gostei e tudo mais. E aí, sobretudo nos últimos 15, né, 20 anos, a questão da digitalização do processo, da fragmentação de todos os meios e das mudanças que ele passou. Então isso implicou também em muitas mudanças da indústria, né? Então hoje tem agência que não é mais agência, tem agência que é consultoria, tem agência que é aceleradora de negócio. Bastante, né? Tem agência que é implementadora de solução, tem agência que é uma business tech. Então, o mercado de agência, que antes ele era extremamente monopolizado, né, por algumas agências ou por algumas empresas que intermediavam a relação entre anunciantes e veículos, hoje ele foi cooptado praticamente Sim. por inúmeras de dezenas de empresas que prestam múltiplos serviços para as marcas, de tão complexo que a publicidade se tornou. Então eu acompanhei basicamente toda essa jornada. Você viveu em loco muita coisa, né? E você saiu, né, da publicidade, então você atuou na publicidade e você foi para Pipeline Capital, esse é o nome da empresa, certo? Que foi, que adquiriu a Boost, que você falou que tem uma história longa, né? Só para resumir pra gente. Sim, resumindo. Essa jornada, conta pra gente. Eu fiz basicamente toda a trajetória, assim, para quem tá me escutando agora e fala, eu quero você estagiário, você executivo, diretor, vou trabalhar na modalidade CLT, na PJ, tudo isso eu já fui, né? E aí eu também tive a oportunidade de empreender dentro do mercado de comunicação por quase 8 anos, sendo sócio de uma agência que foi pioneira
em conteúdo digital para as marcas no Brasil. E dentro desse processo eu acabei sendo um processo longo, né, 20 anos, mas também ele culminou num processo de autodesenvolvimento no sentido de entender aquilo que eu sempre fiz de melhor dentro da indústria, né? Eu nunca fui um publicitário especialista, né? O cara da mídia, ou da criação, ou de dados, ou do planejamento, da redação. Eu sempre fui um especialista em negócios, né? Eu nunca era um especialista dos departamentos. Então, eu sempre, em todos os lugares que eu trabalhei como colaborador, eu intraempreendi, depois eu empreendi e entendi que a minha potência como ser humano é de acelerar e de crescer negócios, é pensar business plan, é pensar em ações, é pensar em estratégias de como a gente cresce os negócios. E eu identifiquei que o melhor que eu poderia fazer, inclusive para o próprio segmento que eu trabalhei durante décadas, era de ajudar os empreendedores a crescerem e transformarem suas vidas. Então na época, eu acabei saindo da empresa que eu era sócio, né? Vendi minha parte para os sócios que ainda, muitos deles estão lá operando a empresa. Abri uma assessoria de aceleração e crescimento que alguns meses depois foi incorporado pela Pipeline Capital e que deu origem à unidade de negócios especializada em aceleração e crescimento empresarial para M&A da Pipeline Capital, que é hoje uma das empresas referência aí no mercado de M&A no Brasil. Sobretudo para o nosso segmento, né? Nós somos líderes aí com larga vantagem e que conhece muito bem o ecossistema. Você falou dos empreendedores, né? Essa é um ponto que me pega muito, né? Como eu já comentei, eu sou uma empreendedora. E fala mais sobre empreendedor. O que é um empreendedor, né? O que ele busca? Porque também aqui um pouquinho antes, pessoal, a gente estava tendo uma conversa sobre... E o Rodolfo trouxe uma visão muito interessante do que é empreender. E eu queria que você compartilhasse isso aqui com a gente também. Claro. É muito boa a sua pergunta, porque ela é muito difícil de explicar, né? O que é o empreendedor. Mas a verdade é que quando o empreendedor ele tem o desejo de fazer um negócio, ele usa muito mais o lado não cognitivo dele do que o lado cognitivo. Então ele é muito menos racional e muito mais emocional no sentido de acreditar naquela fé inabalável, daquela ideia, daquele desejo vai acontecer. Porque se todos os empreendedores colocassem no Excel certinho aquele plano de negócio, ele provavelmente ia falar assim, não tenho certeza se eu vou continuar. Pensar muito não vai, né? Exatamente. Pensar muito, E essa fé inabalável, ela é quase que a fé inabalável da maternidade, né, da paternidade, no sentido de ele é um projeto, né, o empreendedor tem esse conexão quase que divina com o negócio, né, porque ele não tem muita coisa, o empreendimento precisa do amor da mãe e do leite, do dinheiro. É a vida dele, né? É a vida dele. E os empreendedores são pessoas que, independente de todas as adversidades possíveis e inimagináveis que vão encontrar ao longo do caminho, eles acreditam que no meio e no final da jornada eles vão vencer. Então, o ato de empreender por si só é um ato de fé e de crença em algo que não existe. E isso é muito bonito dentro do empreendedorismo. É lindo, né? Tipo, eu já acompanhei muita coisa de empreendedorismo e eu nunca tinha ouvido alguém falar de um jeito tão intenso o que é empreender. E é isso mesmo, né? E... Só para completar, assim, empreender é uma jornada de adversidades, é uma jornada de solidão, é uma jornada de risco, é uma jornada de preocupações, porque você muitas vezes vai ter famílias que dependem do seu negócio, você vai ter fornecedores que dependem do seu negócio, você tem a própria sociedade que depende do seu negócio, porque nós estamos num país com uma carga tributária altíssima, que muitas vezes joga o empreendedor, né, contra no corner e ele apanha lá de tudo, de tanto, né, que ele tem que contribuir, e ele escolhe fazer isso. Né? Por isso que eu falei, se fosse uma escolha consciente, poxa, será que eu vou passar por tudo isso? Né? Não.
Então ele acredita muito na ideia, ele acredita que ele vai conseguir, mesmo sendo uma jornada com um nível de desafio e adversidade que é muito grande. Absurdo, né? E você hoje então trabalha justamente assim, com esse processo, né, do M&A, né, do Merge and Acquisition. E às vezes a gente começa a conversar com empreendedores, né, com donos de agência ou outros nomes que a gente tem hoje para agência, né? E esse tópico do, um dia eu quero vender, né? Um dia eu quero, ele aparece, mas não é tão simples assim, né? Tipo, o M&A, ele é o final do processo, né? Conta pra gente um pouco esse processo. Vamos pôr assim, eu tenho aqui o meu negócio e meu sonho é um dia vender meu negócio. Não é só acordar e colocar um anúncio no jornal, está à venda, né? Conta pra gente como é que é. Essa é uma reflexão, nossa, é muito interessante, não só para os empreendedores de comunicação, mas vale para todos os outros, porque geralmente o M&A ele aparece e ele é percebido naquela headline da notícia da venda, É né? o que a gente vê na Exame, né? Empresa X é adquirida pelo grupo Y por X milhões de reais. Muitos zeros ali. A capa do fundador que transformou sua vida e tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante que é sobre o M&A é uma jornada, né? E como toda jornada, ela é uma jornada longa, uma jornada de preparação, de foco, de persistência, de resiliência, e que cada vez mais eu vejo os empreendedores brasileiros entendendo o poder que eles têm na mão. Porque é até uma coisa interessante, né? Se eu perguntar, você é uma empreendedora, né? Mas vou fazer um exercício aqui, lá veio, uma brincadeira lá veio. com você, né? Por exemplo, você mora em algum lugar, né? Uhum. Você provavelmente deve ter noção com bastante clareza de qual é o valor do imóvel que você reside, Sim. certo? Você provavelmente deve ter um veículo. Tenho. Né? Você também deve ter uma noção com bastante fidelidade de qual é o valor do veículo que você tem, né? E você provavelmente é uma pessoa bancarizada e você sabe o saldo do que você tem tá lá. Minimamente eu tenho esse controle da minha vida. Exatamente. Esse eu tenho, o resto eu não sei. E você sabe quanto vale a sua empresa? Não faço a menor ideia. Exatamente. Fique eu sei tranquila. Quanto eu tenho no caixa, eu sei quanto que entra, eu sei quanto eu preciso. Quanto vale? Não sei. Exatamente. E essa é uma verdade de 90% dos empreendedores brasileiros. E tem uma coisa bem interessante sobre... eu que tenho conversado com muito empreendedor, inclusive com investidores de fora do Brasil, tem algumas coisas culturais interessantes, né? Então, o brasileiro que vem de uma cultura de... o empreendedor bom é aquele que emprega muita gente, aquele que gera não muita necessariamente, né? riqueza, Eu já tal. bati aqui, porque eu tenho questões com isso. É verdade, mas muitos dos empreendedores que eu pergunto... Tem que gerar emprego, não é isso, mas é que essa ideia de que... Vou te falar, vou trazer uma experiência. Uhum. Ao longo da minha jornada, muitas vezes eu percebia que a pessoa queria medir o sucesso da minha empresa pelo número de funcionários que eu tinha. E eu não achava isso muito inteligente, até porque o tipo de trabalho que eu fazia, já usando muita tecnologia, inteligência artificial já na época, às vezes eu não precisava de tantas pessoas. E eu percebi que às vezes eu era balizada por uma percepção falsa de que sucesso é ter muitos funcionários. Eu desculpa, quebrei aqui, já tô pedindo consultoria, não, mentira. Mas continua. Não, você tá certa, e você é uma outlier nesse pensamento, porque muitos dos empreendedores, quando eu converso, dois indicadores, assim, olha, eu faturo tanto e eu tenho tantas pessoas dentro da minha empresa, né? Como se fosse um atributo de valor mesmo. Poxa, eu tenho isso aqui. Se a gente conversa com outros empreendedores de mercados mais maduros, principalmente dos Estados Unidos, a discussão não é sobre quanto ele fatura, ou a discussão não é quantos colaboradores ele tem. Basicamente olha, eu sou dono dessa empresa e meu valuation atual é de tanto. O valuation, mas eu também nunca soube meu valuation. Tenho então, isso. É isso. O nível de maturidade o maior esforço da sua vida como empreendedora e o maior ativo que você tem na sua vida como empreendedora é a sua empresa. Então, minimamente, saber o quanto a sua empresa tem de valor, né, o quanto ela pode representar dentro do seu patrimônio como pessoa,
ela é obrigatória. Mas a gente não tem essa cultura. Como a gente faz para saber? Agora, aproveitando, essa pergunta nem estava aqui no script, agora eu já fiquei curiosa. Eu acho que a primeira coisa é ser apoiado por pessoas que consigam, de alguma forma, te suportar e responder essas perguntas. Porque fazer valuation de empresa, existe, obviamente, um modelo matemático mundialmente aceito dentro das finanças, que é o fluxo de caixa descontado. Quem quiser, é super fácil, tá? Pode ir no Google aí digitar o que é fluxo de caixa descontado, que vai ter uma noção de como é feita essa conta. Basicamente, é uma projeção dos seus resultados futuros trazidos a valor presente, descontados com alguns descontos, né? Então, de riscos e taxa de juros. Então, você precisa ter alguém e ter apoio de alguém que consiga te ajudar a ter um olhar mais de longo prazo para você projetar o seu negócio. E aí conseguir trazer isso para o momento atual e entender os riscos que o seu negócio tem, entender os descontos potenciais que o seu negócio tem, né? E aí vai te falar, ó, a tua empresa vale tanto. Você tem que olhar para uma infinidade de variáveis, né? Porque o que já me falaram é também fazer uns cálculos meio básicos e eu falo, parece que não me cabe muito. Não é só olhar só... Não é uma matemática tão simples, né? Não. Embora existam... Desse suporte. Exatamente. Embora exista padrões, né, internacionalmente aceitos, lembre-se, a empresa é um organismo. E como todo organismo, ela é única. Ela tem uma tese única, ela tem tecnologias únicas, ela tem staff único, ela tem processos únicos, ela tem riscos únicos. Então, cada empresa, que é um organismo único, tem o seu respectivo valor. Não dá simplesmente para a gente medir todas as empresas. Ah, mas eu sou uma empresa de publicidade que entrega a performance ou que entrega a gestão de creators. Então eu vou lá e passo a mesma régua medindo todo mundo desse segmento, desse setor. Isso não funciona. Realmente é uma coisa bastante única. E só para terminar a pergunta que você me fez do M&A... Isso da jornada, até chegar... Da jornada? Isso, eu ia voltar para... Eu ia falar assim, vamos voltar. Vamos voltar. O que acontece? As empresas, né, como organismos vivos, elas precisam entender aonde elas estão, aonde elas querem chegar, e depois tem um protocolo, né, tem um desenvolvimento. Então, se o M&A, ele é o momento, né, onde eu monetizo o esforço da minha vida, se você não sabe onde você está, se você não sabe qual que é as suas fraquezas, suas fortalezas, se você não tem um momento de descoberta muito clara da sua empresa, e você não tem um entendimento de onde você quer chegar, que a gente chama de tese estratégica de M&A. Daqui a 2, 3 anos, onde minha empresa vai estar? Qual é a minha tese? Qual é o território que eu vou perseguir? Né? Qual o nível de competição que eu vou ter? Então a gente sempre brinca dentro do M&A, que é planeje a sua obsolescência antes que o seu concorrente o faça. Exato. Né? Então, Exato. Aonde eu quero estar? E aí, desenvolver um protocolo de ações para chegar lá. Então, se você tem o suporte necessário de uma empresa ou de uma pessoa que consegue entender esses fundamentos, consegue te ajudar a ter um pleno entendimento do seu estágio atual, do momento que você está, que consegue te ajudar a iluminar a sua tese futura e que pode estar ao seu lado ao longo dessa jornada, te dando todo o processo de advisor para que você chegue lá, você consequentemente vai conseguir ter uma fortaleza de chegada e de preparo, né? Então, uma empresa com uma musculatura muito maior para fazer um processo de M&A. E foi baseado nessa dor dos empreendedores que nós desenvolvemos um protocolo que é o Growth 3D. Ah, que legal. O que é a descoberta, o desenho e o desenvolvimento. Então, nesses 3 estágios, a gente apoia o empreendedor a percorrer toda essa jornada do M&A. No final, a gente não promete, né, que a gente vai ter o M&A. Eu faço uma brincadeira como se fosse o nutricionista, né? Olha, eu não estou prometendo que você vai ficar no peso que você quer, com a gordura corporal que você quer, com a massa magra que você quer. Mas eu te falo uma coisa. Tem uma técnica, tem uma receita, tem um protocolo. Se você seguir, a chance de você chegar lá é muito maior. Né? Porque isso depende também muito do compromisso, da persistência, do foco do empreendedor ao longo dessa jornada. Então é isso.
Não, é muito legal isso, porque, de novo, né? Acho que esse é um papo que eu me sinto muito confortável de trazer algumas reflexões, justamente por empreender, né? E muitas vezes a gente começa a empreender porque a gente tem uma ideia, a gente acredita muito nessa ideia e a gente vê oportunidade. Só que nem eu, sou jornalista. Tipo, você sabe o que eu sabia, né? Hoje eu sei, de gestão de empresa? Zero. Não tinha zero visão. Então é muito legal ter esse suporte, né? Eu acho que é fundamental hoje. Acho que todo mundo que começa, se já tiver alguém do lado falando assim, olha, caminha por aqui, sabe? Senão aqui você vai quebrar a cara, aqui não é legal, vai por aí. Isso é fundamental, assim. Eu tô até assim, gente, Mas esse ponto que você está trazendo é muito interessante, porque lá na Pipeline, como grupo e também na Boost, a gente entende que um dos principais diferenciais que nós temos é que nós somos empreendedores. Então, boa parte, inclusive, é empreendedor de ciclo completo. Já teve suas empresas, que venderam suas empresas, e nós, mais do que uma boutique de M&A, nós somos uma companhia de crescimento, de aceleração de capital, né, e no mercado de capitais com foco no M&A. Nós temos áreas e disciplinas que geralmente uma casa de M&A não tem. A gente tem uma área de produto, a gente tem uma área de inteligência artificial, uma área de tecnologia, que inclusive é liderado pelo Rafael. O Rafael é um empreendedor de ciclo completo, vendeu a empresa pela Pipeline e hoje é o sócio da Pipeline que cuida disso. Então, a gente entende que nesse processo de crescimento, esse advisor ele é necessário. Sabe o que eu escuto de alguns empreendedores quando eu converso, como você, que não tiveram um fundamento de gestão de pessoas, de gestão de processos financeiros? Assim, pô, cara, eu já fiz uns 3, 4 cursos, né, de final de semana, já gastei milhares de reais aí nessas imersões de final de semana, nessas escolas de negócio que prometem boa parte de crescimento, eu vou te dar a fórmula de sucesso. O cara fala, cara, fui lá e foi incrível, assim, foi uma semana de aprendizado maravilhosa, mas cheguei na empresa e tô aqui com a cartilha, não sei o que eu faço, então. né? Então, mais do que procurar o conhecimento técnico, né, o desenvolvimento, inclusive educacional, que é importante, é interessante que você tenha realmente alguém do seu lado que possa te ajudar nesse protocolo, né? É porque a gente tem a cabeça muito cheia de coisa. A gente, no dia a dia da empresa, a gente está resolvendo, a gente está tocando um negócio, a gente está gerindo equipe, né? Por mais que você tenha equipes, né? Por mais que você tenha coordenadores, pessoas na gestão, é muita coisa para você olhar. E é muito difícil isso. Por isso que o advisor, essa pessoa, ela é fundamental. É isso. Dá para você mudar seu estilo de vida, ir para academia, treinar e tal, dá. Mas se você fizer com personal trainer, seu resultado vai ser lá, né? Extremamente mais eficiente, né? E no mercado de agências, eu que sou desse mercado, só para terminar aqui esse ponto, o mercado de agências de publicidade, ele ainda tem um conjunto, né, de talentos muito grandes. É um mercado que ele é muito orientado para as pessoas que são talentosas, estão em uma empresa que vão empreender, né, saem, que já tem uma reputação e tudo mais. E o que eu vejo é que muitas acreditam, né, nessa fé inabalável, eu vou montar o meu negócio, eu tenho talento, eu sou muito bom, eu tenho uma reputação, começam um negócio sem os fundamentos necessários. E aí elas sofrem um pouco mais para amadurecer a empresa delas, né? Então a gente tem muitos clientes, e a gente tem uma participação do mercado de comunicação, até pelo histórico da própria Pipeline e o meu histórico pessoal, de clientes do segmento, mas que foram pessoas que ao longo da jornada acreditaram de uma maneira desequilibrada, eu posso dizer assim, muito na questão do talento criativo, do talento individual, e que acabou não colocando, né, os processos, as metodologias, os rituais empresariais que poderiam ter acelerado essa companhia. Sim. Né? E agora estão falando, puxa vida, como que eu tiro esse buffer de crescimento que eu poderia ter? Tá? Sim.
E me conta um pouco, né, assim, quando você tem um processo de M&A, né, do Merger and Acquisition, né, tem situações que as empresas, as equipes, né, se fundem. Como que é essa questão cultural, assim? Como lidar com isso? Esse é um desafio. Essa É um pergunta, desafio, aliás, né? Quando a gente desce para esse território muito humano, boa. Eu acho importante, assim, antes de falar da questão cultural, explicar qual é o tipo de motivação que existe para o M&A. Tá. Basicamente, existem duas trilhas, que elas podem ser independentes ou elas podem ser juntas. Existe uma trilha estratégica, então existe o M&A estratégico. O que é o M&A estratégico? É quando uma entidade, um grupo, um investidor, ele quer desenvolver uma linha de negócio ou desenvolver uma linha de produto e serviço que ele não tem. Então, assim, eu tenho uma empresa de comunicação, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Mas eu tenho uma empresa de comunicação e eu tô vendo que a minha entrega de dados, a minha entrega de analytics, de inteligência, é uma entrega pobre, gera pouco valor para o cliente. Aí eu posso fazer isso internamente ou eu posso ir ao mercado e comprar alguém, adquirir alguém que vai rapidamente trazer aquilo como se fosse uma prótese, né? Então, quando eu olho para essa necessidade, então ela é uma aquisição estratégica. Eu vou ampliar o meu escopo ou melhorar o meu tipo de serviço. Eu tenho uma outra linha de M&A, que é o M&A simplesmente financeiro. Então, eu já sou muito bom no que eu faço, mas eu quero crescer de maneira acelerada e eu vou ao mercado fazer uma transação financeira. Eu vou comprar uma empresa que é muito semelhante ao que eu faço e aí eu vou ampliar a carteira. Tá. Né? Quando você tem essas duas trilhas, digamos assim, e elas podem ser as duas ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma aquisição que é estratégica, mas que ela também é financeira ao mesmo tempo. Né? Quando eu faço uma transação estratégica, eu sou menos, digamos assim, não preocupado, mas eu sou um pouco mais... eu olho para as questões financeiras com um pouco menos de exigência, né? Quando ela é uma decisão financeira, eu vou olhar a receita, eu vou olhar a EBITDA, eu vou olhar lucro e ponto final, né? E quando eu olho para estratégia, eu vou olhar também para receita, para lucro e tudo mais, mas não necessariamente só para isso, porque eu tenho intenção na estratégia. Então, antes de fazer um M&A, é importante ter claro qual é o objetivo que eu tenho com o M&A. Ele é uma transação financeira, estratégica ou as duas coisas. Tá. Por quê? Porque o pós, né, a integração, ela vai partir daquela cultura, né, da integração da cultura. Se eu tenho uma empresa que é estratégica, né, que geralmente tem um produto que eu não tenho, que tem um serviço que eu não tenho e tudo mais, eu tenho um jeito de fazer a integração. Se eu tenho uma financeira, eu tenho um outro jeito que faz essa integração, né? Agora, quando a gente fala sobre cultura, né? Basicamente, cultura, ela tem um desdobramento em comportamentos, em crenças, em valores, em hábitos. Antes do M&A, a gente já precisa entender o seguinte: eu preciso juntar duas empresas. Mas o que vem antes do ciclo de vida organizacional? O ciclo de vida do empreendedor. Sim. Eu estou juntando duas empresas, mas eu também estou juntando empreendedores. Sim. Quais são os desejos, as ambições, as vontades dos empreendedores? Isso aí deve ser bem sensível, né, de fazer essa... Você Porque entende? as pessoas empreendem, têm esse sangue no zóio para empreender, mas muitas vezes por motivos e crenças diferentes, né? E aí quando a gente primeira senta coisa. na mesma mesa, na mesma... Eu preciso alinhar o quê? Eu preciso alinhar os interesses dos empreendedores. Por quê? O ciclo de vida do empreendedor, ele vem antes do ciclo de vida da empresa. A gente tem, dentro da Boost, um conjunto de produtos, né? E a gente tem algumas situações que a gente chama de early exit, de special situations. O que a gente olha aqui, por exemplo? Uma empresa que está indo super bem, aí tem um sócio que falece. Isso é o ciclo de vida do empreendedor que
ele vem antes da empresa. Então, assim, pô, o cara faleceu. E aí, o que a gente faz? Ah, não, mas eu vou passar por herdeiro. Mas o herdeiro não tem nada a ver com o negócio. Então, a gente precisa fazer um processo de venda. Eu tenho, às vezes, um empreendimento que eles são entre amigos ou entre cônjuges. Eles se separam, eles... Acontece. Então, o ciclo de vida do empreendedor, ele sempre antevê o ciclo de vida da organização. A primeira coisa que a gente tem que fazer num processo de M&A, alinhar os interesses dos empreendedores. Se a gente fizer isso, a chance do M&A ter muito sucesso é muito maior. Porque alinhar processo, alinhar governança, alinhar responsabilidade, alinhar quem faz o que depois do M&A, ele é muito mais fácil quando você consegue ter essa clareza disso e fazer bons acordos. A gestão da relação é muito complexa, né? A gente não pode esquecer que seres humanos são complexos, né? E vocês, eu imagino que vocês, assim, quando passam por esse processo, né? Vocês devem ir para uma parte muito prática, né? De objetivos, né? Entre as pessoas. Sim, isso se dá em algumas ferramentas. Então, se faz o M&A, isso inevitavelmente vira alguns processos que são inegociáveis. Então, a gente tem o famoso acordo de sócios, né? Que mesmo antes do M&A, se você tiver uma sociedade, eu recomendo que você tenha que ter um acordo muito claro. Mas eu brinco que entre acordo e compromisso tem uma diferença grande. Eu já vi muitas sociedades com acordos de sócio darem errado. E eu vi muita sociedade que, sem ter um acordo de sócio muito bom, dá muito certo. Pelo compromisso. Porque acordo é uma coisa e compromisso é outra. Quando eu tenho um acordo com você, eu tenho um acordo, ele funciona no papel. Mas pode ser que mude meu interesse e eu quebre o acordo com você e depois a gente discute. Agora, quando eu tenho um compromisso com você, esse compromisso realmente ele é diferente quando eu tenho um acordo. Significa que independente de eu ter um compromisso, ter um acordo, o compromisso está valendo. Então eu sempre faço uma provocação para todas as pessoas que querem pensar no M&A e que estão num processo de namoro. Faz um exercício e uma reflexão, que é, vamos voltar a centenas de anos atrás, quando não existia o direito positivo, né? Não existe, vou imaginar num cenário aqui que entre nós dois não tenha judiciário, não tenha cartório, não tenha contrato. Pergunta que eu tenho que me fazer assim, eu faria negócio com a Carol? Se não houvesse contrato, se eu sentir que eu faria negócio com você sem contrato, já é meio caminho andado. Porque se eu responder assim, não sei, cara, só faço negócio com a Carol se tiver acordo reconhecido por firma, aí é ruim, porque você já entra naquela ação sem duas coisas muito importantes que são inegociáveis no processo de M&A: respeito e confiança mútua. Né? Gente, relações, parabéns assim para vocês, porque lidar com relações eu acho super complexo e é ultra necessário, né? Não tem como, né? Ainda mais numa indústria como a indústria de comunicação, né? Na indústria de publicidade, onde a maioria das empresas... né, é muito difícil ser sócio sozinho. Eu acho. Eu gosto sócio, né? Você ter uma empresa solo, né? Que é aquilo que a gente falou, né? Dos desafios. É tão bom ter com quem trocar, porque parece que só aquela pessoa vai entender, sabe? Sociedade é muito bom. Se for bem regulada, se tiver respeito, se tiver confiança mútua, se tiver acordos claros, só adiciona valor, porque geralmente sócios bons são sócios que pensam diferente, são sócios de disciplinas diferentes, com habilidades diferentes, mas que se completam. E aí juntos eles se tornam tão poderosos que isso ecoa no negócio. Dificilmente você vai ver uma sociedade que é uma sociedade forte com 4 sócios que são muito bons. Tem uns 4 sócios que são comerciais incríveis. Tá, mas e o produto? E a tecnologia? E o serviço? E o cara, entendeu? Então, o cara que é bom de marketing. Então,
isso é bem importante e cada vez mais eu vejo isso como uma necessidade no mercado de publicidade. Porque aquelas empresas que eram ancoradas em uma figura única, como já teve no passado, né? Então a gente vem de uma escola da publicidade que a gente tinha grandes agências que eram ancoradas em uma ou duas figuras. Sim. Né? Então hoje a gente vê que tem uma fragmentação também da própria liderança. São tantas disciplinas que uma agência de publicidade ou com uma empresa no setor de comunicação precisa ter para vencer, que ela não pode ser mais ancorada em uma única pessoa. Né? Ela precisa ser ancorada em múltiplas pessoas. Mudança também, né? Que aconteceu dos últimos anos. Para ter valor. Exatamente. Daquilo que a gente discutiu do que nos 15 anos, assim, né? Eu lembro que antes era tipo, você tinha 2 grandes ícones, né? Dentro... Isso mudou bastante. Pode ver que hoje as agências que estão, de alguma forma, tendo sucesso, né? Nesse novo mundo fragmentado, mas são agências cuja a liderança, mesmo do CEO, né, ela não é uma liderança que tem um perfil quase que único, né, um perfil de uma liderança que representa aquela empresa, né, ela realmente é fragmentada com outras lideranças, né? A gente até tem visto no mercado muitas empresas trabalhando com a figura do co-CEO, né? É verdade. Não quero nem entrar se eu concordo ou se eu não concordo, mas eu acho que ele é um retrato um pouco disso, assim, de como que a gente consegue trazer valor para todas as disciplinas que compõem um business que está cada vez mais complexo, que é o da agência de publicidade. Muito complexo. E aí, na verdade... Nosso tempo já está acabando, Rodolfo. Aqui, tá falando já? Que passa rápido. Passou muito rápido. A gente tem mais 8 minutos. Passa muito rápido. E a nossa conversa, assim, eu espero que a gente consiga marcar mais uma rodada aqui, mais uma conversa. Porque eu acho que esse é um tema super relevante, até participar dos eventos, participar dos festaps, porque eu acho que esse é um tema extremamente relevante hoje para o nosso mercado. E aí, para fechar, né, como última pergunta, eu queria que você falasse um pouco de quais são, então, assim, né, quais são os principais riscos e desafios que as agências hoje enfrentam quando quer fazer essa fusão e aquisição, né? Quais são os principais desafios? É o fator humano, né, essa questão da relação, a cultura, o quê? Olha, que pergunta complexa. Só tem 8 minutos mesmo? E eu devo ter bem menos para responder, né? A primeira coisa dessa pergunta, eu acho que tem relação com você escolher mal quem pode te assessorar nesse processo. Porque ele não é um processo trivial, ele é um processo de especialidade, tá? De novo, o empreendedor, quando ele vai pensar num processo de M&A, ele está falando sobre o maior esforço da vida dele, da qual ele deu tudo, colocou toda a energia, muitas vezes todo o dinheiro que ele tinha, toda a fé inabalável, muitas vezes ele era aquele single shot da vida, e aí ele vai negociar isso. Então, como negociar isso sem apoio? Como conduzir essa jornada sem ter um parceiro ideal para defender os seus interesses, para olhar de uma posição perceptiva dissociada. Quando você é um empreendedor, né, você está sempre associado. Né? Então, vou fazer uma metáfora aqui, que é assim, é igual um pai vendendo o berço do filho dele, né? Então ele tá vendendo, o comprador tá olhando lá, cara, é um berço, tem a madeira assim, tá arriscado e tal, e o pai tá lembrando de todas as noites que ele embalou a criança naquele berço, daquelas noites de choro, de quando pulou o berço. Então, existem muitas coisas. Então, quando você fala em risco, a primeira coisa que eu te diria do risco é você, como empreendedor, quando vai fazer um processo de M&A, você vai fazer provavelmente 1, 2, talvez se você for um empreendedor serial 3, 4 vezes, né? Então, assim, fazer sem o apoio correto é um grande erro que eu vejo. Tenho certeza. É um grande erro. O maior risco é você, tá bom, deixa eu
eu vou falar direto aqui com um potencial comprador. Nossa. E aí, o que você vai fazer? Cara, você vai negociar sem nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de assessoria, aquilo que é o maior esforço da sua vida com alguém que já fez muitas vezes aquilo e que não tem nenhum tipo de associação emocional com o seu negócio. Então isso pode fazer com que você ou venda num preço muito menor daquilo que o seu valor, do valor do seu negócio mesmo, ou que você não faça o negócio. Porque você talvez vai se sentir insultada, vai se sentir, nossa, como assim o comprador falou tal coisa para mim numa reunião. Então é importante mitigar esse risco. É um sangue frio que quem está envolvido não isso. vai ter. Esse é um ponto. Esse é, sem sombra de dúvidas, o risco número 1. Risco número 2, não se preparar para o processo. A jornada que você fala. Não fazer a jornada. Tá. Então, assim, a gente está no momento, todas as vezes que você pensar no M&A, pensa numa tríade. Os M&As de sucesso, eles precisam ter 3 componentes. A macroeconomia, a tua indústria e a tua empresa. Tá. Então, todas as vezes que você consegue fechar essa tríade, a macroeconomia vai bem, a tua indústria vai bem e a tua empresa vai bem, é o melhor preço que você pode conseguir pela tua empresa. Significa que não tem M&A quando a macroeconomia não vai tão bem? Não, porque às vezes o seu setor tá bom e a sua empresa tá bom. Agora, se a macroeconomia não vai muito bem, se o seu setor e a sua indústria não vai muito bem, a sua empresa é uma outlier, diminui as suas chances de fazer isso. E aí, qual que é o ponto do empreendedor? Muitas vezes, ele não sabe isso, tá? Eu que estou traduzindo para você, mas não, o mar não tá para peixe, porque a macroeconomia não tá muito boa. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou tocar aqui minha vida, eu vou tocar minha agência, eu vou tocar meu negócio, eu vou conquistar meus clientes. E aí o que acontece? A hora que a macroeconomia melhora e a indústria melhora e que a onda vem, pô, a minha prancha veio uma super onda, mas eu tô com uma pranchinha pequena. Eu não tô com ela adequada, não tô com a habilidade certa, não tô com o comportamento certo, não tenho o estofo necessário para aproveitar o momento. Então, o segundo risco é não se preparar. Então, nós estamos no momento agora, se você é empreendedor, e do segmento de comunicação, do segmento de tecnologia, de consultoria e tudo mais, eu te digo uma coisa, se prepare, porque o ciclo vai mudar. E a hora que o ciclo mudar e o mar voltar a ficar bom, já está começando, né, de volta, a crise que a gente teve foi em 2021, a gente está em 2025, esteja preparado. Porque assim, as oportunidades, elas aparecem, e se você não pega, não significa que a oportunidade vai embora. Alguém pega. As oportunidades estão no ar, e se o seu concorrente pegar a sua oportunidade, vai ficar mais difícil para você. Então, esses 2 riscos, digamos assim, eu acho que eles são os maiores num processo de M&A. Porque os outros riscos, eles são mais operacionais. Eu tenho um risco financeiro, eu tenho uma questão de garantias que eu preciso ter, eu tenho uma questão de contratação, eu tenho um passivo tributário, um passivo trabalhista. São todas essas coisas que um bom parceiro vai cuidar para que você não seja impactada num processo, tá? Mas ter alguém para você não se envolver emocionalmente é muito grande, e faça o planejamento com antecedência. Se você fizer esses 2 passos iniciais, todos os outros vêm de uma maneira muito mais fácil, muito normal, aspas, né? Fácil assim, mas não é fácil. Mas fácil não é, mas assim mais auxiliada, né? Acho que mais exatamente. Focada, mais certa. Rodolfo, queria ficar mais 1 hora aqui conversando com você, mas a gente tem que encerrar. Quero te agradecer que você deu uma aula aqui para nossa audiência. Esse, de novo, né, acho que é um tema super importante do nosso mercado, que eu gostaria até de poder falar mais, de ver falando mais sobre. Então, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade e pela lição, por tudo que você ensinou aqui para a gente hoje. Claro, eu que agradeço o espaço, em nome da Pipeline Capital, em nome da Boost e de todo o nosso time, né? A gente tem uma grande missão de ajudar os empreendedores a crescerem e transformarem suas vidas. Lá no final é por meio do M&A, mas a gente entende também que a gente tem um desafio educacional, né, de colocar conteúdo. Então a gente
vem contribuindo muito com o mercado, a gente vem se expondo, a gente vem colocando conteúdo nas nossas redes, mostrando para o empreendedor que M&A não é um bicho de 7 cabeças no sentido de difícil, ele não é alguma coisa inalcançável, né? Ele realmente é só uma ferramenta, e se você tiver com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa correta, você tem a oportunidade também de monetizar o esforço da sua vida, que é a tua empresa, e a gente existe para isso. Eu brinco que Boost, quando a gente fez o rebranding da unidade de negócio, tinha muito essa pegada. Cara, o que é Boost? É quando essa coisa do improve, né? De você conseguir sair de um patamar atual e ir para um patamar muito mais elevado, né? Então a gente brinca que o Boost não é só Boost Your Business, é Boost Your Life. Né? Exatamente. Então, muito obrigado pelo espaço. Sente bem esse Boost Your Life, do jeito que vocês colocam. Eu agradeço demais. É isso, muito obrigado pelo espaço, e quem quiser acompanhar o nosso trabalho, só... As arrobas, onde que a gente acha? Exatamente. Vocês podem achar a empresa, né, a Pipeline Capital, então no nosso Instagram, pipeline.capital. Também podem me achar, eu tenho um perfil que é recente, mas que eu tenho colocado alguns conteúdos lá sobre aceleração, sobre transformação empresarial. Todo mundo me chama de Rods, né? Então então meu arroba é Rods Campitelli, pode me achar por lá também. Enfim, pode seguir o nosso LinkedIn, Pipeline Capital também. A gente vem recorrentemente contribuindo com o mercado aí, com múltiplos estudos. A gente também faz o Escape Report, que é um dos estudos mais relevantes no segmento aí de tecnologia, comunicação, commerce. Quem quiser também, escape.report. Se você é estudante, empreendedor, entra no site, baixa lá, que vai aprender muito sobre o setor. A gente tem parceria com o Google, com a CAT, com o Sebrae, com o Meio e Mensagem, com o E-Commerce Brasil. A gente fez já uma porção desses Escape Reports, acho que ajuda muito a ter uma completa visão aí do nosso mercado, tá? Super disponível aí, mais uma vez, obrigado. Obrigada, gente, e até mais. Até o próximo PPcast.